Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 42 e 43 do curso de Química 2. O assunto desta aula será mistura de soluções com reação. Bom, na aula anterior eu estava falando das misturas de soluções e eu pensava que ia dar tudo para falar das misturas de soluções sem reação e com reação, mas acabou que cortou a aula, portanto essa aula será mistura de soluções com reação. O que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que existem algumas formas que você tem de expressar as concentrações. A primeira é a concentração comum, que é a quantidade de massa dividido pelo volume, o volume da solução. Portanto, é gramas por litro. Tem a molaridade é o número de mols dividido pelo volume da solução, portanto, é mol por litro. Tem a título em massa, portanto é a massa do soluto dividido pela massa total da solução. E tem a título volume, que é o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Portanto aqui fica grama por grama, é título, né? Porcentagem. Seria porcentagem, né? Isso aqui tudo em porcentagem, aqui porcentagem também. Então essas são as principais concentrações que você pode expressar. A concentração comum, que é gramas por litro, a molaridade, que é mol por litro, e a título em massa do soluto dividido pela massa total, e a título em volume do soluto dividido pelo volume total. Eu falei também da densidade. A densidade é a massa da solução dividido pelo volume total da solução. Então, quando você tem uma grandeza com litro e quer passar para massa em gramas, você usa a densidade. A densidade é essa relação. Então, se você tem a massa do soluto e quer saber o volume, se você tem a densidade, você sabe o volume. Você tem o volume da solução e quer saber a massa. Se você tem a densidade, você tem a massa. Então a densidade é uma relação. Ok. Eu falei na primeira aula de soluções que a diluição, aqui vai ser uma mini revisão. A diluição, você tem que a quantidade do soluto no início vai ser exatamente igual à quantidade do soluto final. Portanto, o que é quantidade do soluto? Quantidade do soluto pode ser gramas, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, se a quantidade do soluto inicial é igual à quantidade do soluto final, você tem que a massa do início vai ser a massa do soluto do início vai ser igual à massa do soluto do final. Portanto, o que vai ser a massa do soluto? A massa do soluto vai ser a concentração comum multiplicado pelo volume. Portanto, você tem a relação concentração inicial multiplicado pelo volume inicial vai ser igual à concentração final multiplicado pelo volume final. E a molaridade, o que é molaridade? Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume total da solução. 2 aqui, né? Volume total da solução. Portanto, se a quantidade do soluto inicial é igual à quantidade do soluto final, o número de mols o número de mols inicial vai ser exatamente igual ao número de mols final. Portanto, o número de mols do soluto é igual a molaridade multiplicado pelo volume da solução. Portanto, se o número de mols são iguais, o número de mols do início é igual ao número de mols final, então a molaridade do início multiplicado pelo volume do início será igual a molaridade final multiplicado pelo volume final. E você tem o título, o título é a massa do soluto dividido pela massa total. Então, o que é a massa do soluto? A massa do soluto é igual a o título multiplicado pela massa total. Então, se a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final, então você tem que o título inicial multiplicado pela massa total inicial será exatamente igual ao título final multiplicado pela massa total final.
e você tem o título em volume. Então, o título em volume vai ser o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Portanto, o volume do soluto será o título, que é uma porcentagem volume, multiplicado pelo volume total. Então, você tem que o volume do soluto inicial é igual ao volume do soluto final. Portanto, o título inicial multiplicado pelo volume total será exatamente igual ao título final multiplicado pelo volume total final, ok? Então você tem essa relação para a diluição. E quando você tem reações, ou melhor, você tem mistura de soluções que não tem reação, da maioria das vezes vai ser só uma diluição. Vai ser uma diluição de duas partes. E se tiver o mesmo átomo em comum nas duas soluções, você vai somar no final. Então vai ser uma solução, vai ser uma mistura de solução composta, né? Então, nesta aula, eu espero que você tenha entendido a mistura de solução sem reação, que vai ser só uma diluição, mas você vai somar a quantidade de solutos do início e do final, porque se tiver um soluto em comum, vai ser uma diluição, vai ser uma diluição composta, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para a gente relembrar. Por exemplo, você tem aqui o CaCl, ó. Aqui você vai ter uma concentração de CaCl2 somado com uma outra, vai ser uma outra concentração de NaCl. Você sabe quando ele entra em água, ele fica Na+, Cl-, sofre uma dissociação iônica. Aqui também vai ficar o Ca+, 2Cl-. Então, essa reação vai ocorrer o quê? No final, só vai ter uma diluição. O que vai ter no final? No final vai estar todo mundo dissociado. Vai ficar Na+, ó, 3Cl- e Ca+2. Digamos que aqui tem um volume de 100 ml. Ok? E a concentração de Ca+, concentração molar, será de 2 mol por litro. E a concentração daqui do Cl- vai ser 4, a concentração de Cl- vai ser 4 mol por litro. E aqui no outro você vai ter 100 ml. E ele fala que a concentração molar do NaCl é de 1 mol. Portanto, você vai ter Na+, 1 mol, porque vai se ter uma dissociação 1 para 1 para 1. E aqui você vai ter uma concentração de Cl- também de 1 mol. Aqui ele fala inicialmente que a concentração do CaCl2 é de... A concentração do CaCl2 é de 2 mol. Portanto, você vai ter que fazer aquela ação, ó. CaCl2, ele se quebra em meio aquoso em Ca+2 mais 2Cl-. Portanto, se aqui é 2 mol, aqui vai ser 2 mol por litro e aqui vai ser 4 mol por litro. Por isso que a concentração do Cl- é 4 mol por litro, porque quebra em 2. Você vai ter que fazer essa relação primeiro. Aí depois vai ser só uma diluição. Por quê? Porque aqui, ó, ele pergunta no final, o volume final aqui vai ser 200 ml. E ele pergunta a concentração do Na+, a concentração do Ca+2 e a concentração do Cl-. Qual será? Vamos fazer para o Na+. O Na+, não tem aqui. Ele ia ser, aqui ia ser, ó, a quantidade de soluto de 1. Aqui seria tudo 1, então. 1. E aqui 2. Mais a quantidade de soluto 2 será igual à quantidade de soluto final. 3. Vou colocar 3 aqui. Então, a quantidade de soluto, aqui para o Na+, aqui não tem Na+, portanto vai ficar 0 vezes o volume. Lembrando a relação de molaridade. A molaridade
será igual ao número de mols de 1 multiplicado pelo volume total da solução. Portanto, aqui se não tem Na no Cl+, aqui vai ser uma diluição simples, ó. Por quê? A molaridade de Na+, a molaridade de 1 multiplicado pelo molaridade de 2 multiplicado pelo volume de 2 será exatamente igual à molaridade do final, 3, multiplicado pelo volume final. Portanto, a molaridade de NaCl, que a gente está calculando primeiro, vai ser 1 multiplicado pelo volume 100 ml, igual a molaridade final que você quer, de 3, multiplicado pelo volume final, 200. Isso aqui só foi uma diluição, portanto, a molaridade final vai ser 100 dividido por 200, que vai dar 0,5 mol por litro. Então, a molaridade de NaCl é 0,5 mol por litro. Ok? Agora, vamos fazer a molaridade do cálcio. Vou apagar tudo aqui. Vou deixar assim a quantidade de soluto de 2, vou deixar só isso. O cálcio só tem na primeira solução, na segunda não tem, vai ser pro Na e o cálcio foi uma diluição, ó. Uma diluição normal. Então vai ser a molaridade de 1 multiplicado pelo volume de 1 vai ser igual à molaridade de 3 multiplicado pelo volume de 3. Qual é a molaridade do cálcio? 2 mol multiplicado pelo volume, 100 ml. Qual é a molaridade de 3? É o que você quer, multiplicado pelo volume, que é 200. Portanto, aqui corta, 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 corta. A molaridade de 3 do Ca+, do cálcio mais, vai ser 1 mol por litro. Aqui você vai colocar 1 mol por litro. E agora vamos calcular a única diferença, que foi, aqui os dois foi diluição, né? E vamos calcular agora a diferença de uma mistura de soluções que tem o mesmo átomo em comum. Portanto, aqui vai ser uma diluição com uma relação de média ponderada. Por quê? Porque a molaridade de 1 multiplicado pelo volume de 1 mais a molaridade de 2 multiplicado pelo volume de 2 vai dar a molaridade final, que é o que você quer, de 3 multiplicado pelo volume de 3. Portanto, qual é a molaridade do Cl? 4 mol por litro multiplicado por 100. Mais a molaridade da segunda solução é 1 mol por litro multiplicado por 100. Isso vai dar igual à molaridade final, que é o que você quer, multiplicado pelo volume final, que é 200. Portanto, isso vai dar 400 mais 100, 500. Igual à molaridade final, que é o que você quer, multiplicado pelo volume de 200. Portanto, você vai cortar os dois zeros, você vai ficar que a molaridade final, a molaridade de 3, será igual a 5 dividido por 2, que vai dar 2,5 mol por litro. Então, a molaridade do Cl- vai ser 2,5 mol por litro. Então, isso aqui foi por uma mistura de soluções onde não houve reação, porque são todos íons. Então, só aumentou, por Ca foi uma diluição, por Na+, foi uma outra diluição, e para o Cl- vai somar as duas quantidades de soluto para dar uma quantidade de soluto final. Porque aqui tem a quantidade de soluto, aqui também tem a quantidade de soluto Cl-, aqui também tem, vai dar a quantidade final de Cl-, que foi também uma diluição, sendo que uma diluição com as duas soluções com o mesmo soluto. Agora, nesta aula, a gente vai falar de misturas de soluções em que há reação da solução 1 com a solução 2. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo seria o seguinte. Você tem aqui um becker e esse becker tem o HCl, ácido clorídrico, mas você tem outro becker e você tem aqui o NaOH, hidróxido de sódio, soda cáustica. Isso vai dar o quê? O que vai formar aqui? Bom, ele diz que você tem 20 ml de HCl
e 30 ml de soda cáustica. Então vai ser uma soma, vai ficar aqui, você já sabe que o volume final vai ser 50 ml, ok? Ele fala que a concentração do HCl, portanto a concentração do HCl é de 2 mol por litro. E a concentração de NaOH é 1 mol por litro. Portanto, você sabe que quando o ácido entra no meu aquoso, ele se quebra em H+, Cl-. E quando a base, que é uma base forte, entra em contato com a água, ela se quebra em Na+, OH-. Ok? Então, a concentração de H+, ela é de quanto? Bom, agora você vai ter que calcular qual vai ser essa concentração. Por quê? Essa concentração em mol por litro, você sabe que é 1 mol por litro. E a concentração de Cl vai ser também 1 mol por litro, porque quebra em 1. E aqui a concentração de Na+, vai ser 1 mol por litro. E a concentração de OH- vai ser também 1 mol por litro. Mas quando você junta um ácido com uma base, qual é a reação? A reação você tem que fazer de início, vai ser HCl. Espero que você esteja vendo as aulas de Física 4, de Química 4, que eu estou dando as funções inorgânicas. Eu já dei os sais. HCl mais a base forma necessariamente água, H2O, mais um sal, NaCl, o ácido cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Bom, qual é a concentração, quanto que vai reagir de NaCl? De HCl, você tem que fazer aqui, ó. O HCl, ele quebra em H+, Cl-, sendo que está 1 mol para 1 mol para 1 mol. Mas você não tem 1 mol de soluto. Você não tem 1 mol, você tem 20 ml. Portanto, se 1 mol está em 1 litro, 20 ml, que é 0,002, tem X. Portanto, você só tem 0,02 mol. Então, aqui você vai ter 0,02 mol, 0,02 mol e 0,02 mol. Então, você só tem 0,02 mol. Opa, errei aqui, ó. Errei. Vai estar. Você tem 2 mol por litro. 2 mol em 1 litro. Então, 0,002... então, você tem 0,020 ml, ó, 20 dividido por 1000. Vai dar, corta, 0,02. Então, você tem 0,2 mol você tem 0,02 litros. Portanto, você vai ter X mol de HCl. Portanto, o X vai ser 0,02 multiplicado por 2. Portanto, a quantidade de mol que você tem do soluto de HCl é 0,04 mol. Então, você só tem 0,04 mol. E de NaOH? Bom, você tem 1 mol em 1 litro. 0,03 litro, você tem X. Portanto, o X vai ser 0,03 mol. Você tem 0,03 mol de NaOH. 0,03 mol. Bom, você percebe que aqui, ó, esse cara ia ser, ó, deixa eu apagar aqui pra gente fazer uma relação. Aqui ia ser 1 mol para 1 mol, aqui vai formar 1 mol e 1 mol de sal. Mas você só tem 0,4 de HCl e 0,3 de NaOH. Então, se era 1 para 1, você deveria ser 0,3 para 0,3 ou 0,4 para 0,4. Teria que ser 1 para 1. Mas você só tem 0,3, portanto o NaOH ele é o limitante. Se ele é o limitante, só vai reagir 0,3 do ácido. Portanto, 0,3 está reagindo com 0,3 está reagindo, formando 0,3 mol de água mais 0,3 mol de 0,3 mol, vou colocar mol aqui, ó, de sal. Portanto, você ficou com você vai ficar com 0,1 mol em excesso
e aqui você ficar com 0 e você formou 0,03 mais 0,03 mols do sal e da água. Portanto, aqui no final você vai ter uma concentração de H2O de 0,03, não, aqui você vai ter a quantidade de mol, o número de mols de H2O é 0,03. O número de mols do sal, do NaCl, é 0,03. Isso em 50 ml, ok? Bom, agora ele te pergunta qual é a molaridade da água e qual é a molaridade final do NaCl. Bom, se você tem 0,03 em 50 ml em 1000 ml, que é a molaridade, você vai ter X. Portanto, X vai ser 1000 multiplicado por 0,03 dividido por 50. Você vai cortar com isso aqui, vai ficar X. Perde um 0, 3. Perde 3 dividido por 5 de água. Então, a concentração do sal vai ser o seguinte, ó. Qual é a concentração molar do sal? É o que você quer. Bom, a concentração molar vai ser o seguinte, se você tem, aqui é 200 ml, e aqui é 300 ml. Bom, se aqui é 300 ml, eu fiz aqui 0,4, ia ser 0,4, errei aqui, vai ficar 0,2 litro, você vai ter 0,4 mol, e aqui você vai ter 0,4 mol também. E aqui você vai ter 0,2 mol, 0,3 mol, ok? Então, você vai estar reagindo, vou apagar isso aqui tudo, vai estar reagindo 0,4 mol de HCl e 0,3, portanto, aqui é o limitante, vai só formar 0,3 produto. Então aqui sobrou 0,1 mol e aqui vai ser o 0,3 e aqui vai ficar 0,3 mol e 0,3 mol. Então você tem 0,3 mol, de água e 0,3 mols de NaCl. Então qual é a concentração molar de NaCl? Bom, se você tem 0,3 mol em 500 ml, 500 ml em 100 ml, que é a concentração molar, você vai ter a concentração molar. Portanto, a concentração molar do sal, do NaCl, vai ser 1000 multiplicado por 0,3 dividido por 500. Você vai cortar o 500, vai ficar 3 dividido por 5, que vai dar 0,6. Então a concentração molar de NaCl no final é 0,6 mol por litro. E para água também, né? Vai ser 0,6 mol por litro. Se fosse 50 ml ia ser a mesma coisa, não sei nem por que eu mudei, mas vai ser a mesma coisa. Bom, e ele pergunta qual é a concentração do HCl no final da reação. Do HCl. Por quê? Porque sobrou 0,1 mol. Então vai ter 0,1 mol em 500 ml. Em 1000 ml, para você ter a concentração molar do HCl, vai ser a concentração molar do HCl, portanto, vai ser 1000 multiplicado por 0,1 dividido por 500. Portanto, a concentração molar do HCl vai ser 1 mol por litro no final. Vai ser 1 mol por litro no final. Então, a concentração do HCl no final da solução vai ser 1 mol por litro. Ok? Então, você tem 0,1 mol em 500 ml, em 100 ml você vai ter, aqui é 1 dividido por 5, que é 0,2 mol por litro.
0,2 mol por litro. 0,2 mol por litro. Você tinha uma concentração de 2 mol por litro de HCl, agora você fez a reação, consumiu o ácido e você ficou com o HCl no final de 0,2 mol por litro. E a terceira pergunta que ele poderia falar seria qual é o pH do final. O pH você sabe que é menos o log de H+. Então quanto você tem de H+? Bom, o HCl se quebra em H+, mais Cl-, da concentração de H+. Portanto, você tem 0,2 mol de HCl. Isso aqui vai quebrar em 0,2, tem 0,2 mol porque está 1 para 1, e 0,2. Portanto, a concentração molar de H+ é 0,2. Então, o pH vai ser menos o log. O log de quem? De 0,2. Mas, você tem aqui, vou apagar aqui, para fazer esse log. Então, o pH do final dessa solução vai ser menos o log de 2 dividido por 10. Ok? Então, o pH dessa solução vai ser... Você já sabe que vai ser ácido. Por quê? Porque sobrou HCl, então vai ser ácido. Mas qual vai ser o pH? O pH, portanto, vai ser menos o log de 2 na base 10, menos o log de 10 na base 10. Isso aqui ó, é 1. Não, isso aqui vai ser 1. E o pH vai ser, portanto, menos... Qual é o log de 2? Acho que o log de 2 é, se eu não me engano, é 1,17 menos 1. Portanto, o pH vai ser menos... O pH vai ser menos com menos. Vai dar 2,7 o pH. Ok? Menos 2,7 será o pH dessa solução. Bom, portanto, vai ter um caráter ácido justamente porque tem ácido sobrou ácido na reação. Bom, então vamos generalizar. Vamos fazer uma segunda reação. A segunda reação seria o seguinte. Vou pegar de novo um ácido e uma base. E a gente vai fazer agora bem rápido. Por quê? Porque digamos que você aqui ó, tem no segundo exemplo o ácido acético. O ácido acético. Mais uma base, o NaOH. Hidróxido de NaOH. Quando isso aqui quebra em H+, CaN menos. CaAC menos. E o OH menos. 1 para 1. Ele diz que você tem aqui 100 ml com a concentração molar desse ácido, a concentração molar do ácido é de 1 mol por litro. E você tem aqui 20 ml de base com a concentração molar de NaOH de 1 mol por litro. Não, 2 mol por litro. 2 mol por litro. Isso vai resultar em um becker em que vai ter 120 ml. Isso você sabe, tem certeza. Mas você tem que fazer a reação primeiro, né? Primeiro, se você tem 1 mol por litro, em 1 litro, 1000 ml, em 100 ml, você vai ter quanto? X. X vai ser 1000, né? Não, 100 ml aqui. Em 100 ml, você vai ter o quê? Você vai ter, aqui vai ficar 100 dividido por 1000. Corta, 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 vai ficar 0,1 mol. Você tem 0,1 mol de soluto do ácido. E para a base, se você tem 2 mol em 1000 ml, em 20 ml você vai ter X. Portanto, X vai ser 20 multiplicado por 2 dividido por 1000. Então, você vai cortar aqui vai ficar 4 divididos por 100, vai ser 0,04 mol de soluto de Na.
Mas você sabe que aqui vai ser, então você vai ter 0,1 de H+, e 0,1 de AC. Você vai ter 0,04 de Na+, e 0,004 de OH. Portanto, qual é a reação? A reação vai ser o ácido mais a base, vai resultar na água necessariamente, mais o sal, NaAC. Acho que é acetato de sódio. Bom, você tem quanto de ácido? Aqui seria 1 mol para 1 mol, formando 1 mol, 1 mol. Mas você não tem 1 mol, você tem 0,1 do ácido e 0,04 da base. Portanto, quem está em excesso? O ácido. O ácido está em excesso, enquanto que a base vai ser o limitante. Aqui vai ser o limitante. Você sempre vai ter que saber quem é o limitante e quem está em excesso. Portanto, vai reagir somente 0,4. Então, aqui vai reagir 0,4, vai formar 0,4 de mol, 0,4 mol de água e 0,4 mol de acetato de sódio. Portanto, você tem aqui, ó, no final da reação, você vai ter o acetato de sódio e a água. Ele pode perguntar qual é a massa da água. A massa da água seria... qual seria a massa da água? Bom, se você sabe que o número de mols da água no final, ele é igual a 0,4 mol. Portanto, o número de mol é igual à massa no soluto dividido pela massa molar. Portanto, a massa que você quer vai ser o número de mol multiplicado pela massa molar, que é 18. Portanto, a massa que você vai ter de água vai ser 0,04 multiplicado por 18. Portanto, a massa de água que você vai formar no final da solução vai ser igual a 0,4 multiplicado por 18. Portanto, a massa será 0,4 multiplicado por 1,8. Portanto, a massa vai ser 1,8 multiplicado por 0,4. 4, 8, 12, 28. 8, 16, 24. 32. 32. 4, 5, 6, 7. 7, 0, 0. Portanto, a massa final vai ser 0,72 gramas. 0,72 gramas de água. E você também poderia saber qual vai ser uma outra pergunta seria qual é a concentração molar do sal, NaAC. Portanto, a concentração vai ser, você tem 0,4 em 120 ml, em 1000 ml, que é a concentração molar, você vai ter a concentração molar do sal, do acetato de sódio. Portanto, a concentração molar do acetato de sódio vai ser 1000 multiplicado por 0,04 dividido por 120. Portanto, você corta o 1 aqui. Portanto, a molaridade do sal será 4, porque aqui vai ficar 0,4, 4 dividido por 12. Portanto, aqui você vai cortar por o 4, vai ficar 1 dividido 4, 8, 12, 3 mol por litro. Essa vai ser a molaridade do sal. Ok? Então, vamos fazer uma terceira reação para fixar melhor esse assunto. A terceira reação seria o seguinte: você tem aqui o hidróxido de alumínio, terceira reação, mistura de soluções com reação. Você tem aqui o hidróxido de alumínio mais o hidróxido de alumínio, não, aqui não é hidróxido de alumínio não, aqui vai ser o sulfato de alumínio, sulfato de alumínio, SO3, 4, né? SO3, 3. E aqui você vai ter uma base, ó. Isso aqui é um sal
e uma base, o hidróxido de cálcio. Ele fala que a concentração molar a concentração molar desse sal do sulfato de alumínio, ele fala que é 0,01 mol por litro, né? Aí você tem 650 ml, ok? E ele fala que você tem uma concentração molar da base de 0,03 mol por litro e um volume de 100 ml. Portanto, no final você vai ter, o que você vai ter? Vamos lá, você vai ter um volume final, você já sabe disso. O volume final vai ser 750 ml. Bom, agora você vai ter que saber quantos mols tem em 650 ml. Se você tem 0,01 mol em 1 litro, ó, você tem 0,01 mol. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você tem 1000 ml, em 650 ml, você vai ter X. Portanto, o X vai ser 650 multiplicado por 0,01, que é a concentração molar que você tem, dividido por 1000. Portanto, isso aqui você vai cortar aqui, vai ficar 0,65, você vai ficar 6,5 multiplicado por 0,1 dividido por 100, então você vai ter 0,65 dividido por 100. Portanto, você vai ter a quantidade absoluta vai ser 0,065 mol você tem de sal. E aqui você tem 0,03 em 1000 ml, em 100 ml você vai ter X. Portanto, o X vai ser 0,03 multiplicado por 100 dividido por 1000. Portanto, você vai cortar esse 0 e vai ficar X vai ficar 0,003 de base, mol de base de hidróxido de cálcio. Portanto, você vai fazer a reação agora. O sulfato de alumínio mais o hidróxido de sódio, ou o hidróxido de cálcio vai resultar no que? Bom, isso aqui, ó, você vai formar um sal, vai pegar, isso aqui vai pegar o ácido da base, vai formar o hidróxido de alumínio e um sal que é o sulfato de cálcio. Portanto, CaSO4 mais AlOH3. Então você formou o sal, sulfato de cálcio e o hidróxido de alumínio. Bom, você tem 2 hidróxidos de alumínio, aqui você só tem 1, portanto aqui é 2. Agora você tem 3 sulfato de sódio, então aqui você vai ter que multiplicar por 3. E aqui ó, você tem 3Ca, agora você vai ter que multiplicar por 3 aqui e 1 aqui. Aí bate, vai ficar exatamente igual. Portanto vai estar 1 mol para 3 mol, formando 3 mol, formando 2 mol. Mas você não tem 1 mol de sal, de sulfato de alumínio. Você só tem 0,065 mol. E você tem 0,03 mol. Então tá 1 para 3. Bom, se tá 1 para 3, aqui deveria ser 3. Esses aqui 0,65, isso aqui deveria ser 3 vezes maior que 0,65. Portanto, quem está limitando a reação é justamente quem está limitando a reação é justamente aqui é 0,003 mol. Então aqui você deveria ter 3 vezes mais esse valor. O hidróxido de cálcio, você deveria ter 3 vezes mais esse valor. Por quê? Porque ele está 1 para 3. Então aqui deveria ser 3 vezes esse valor aqui. Você não tem 3 vezes o valor. Portanto, isso aqui é o limitante. Se esse é o limitante, você vai formar necessariamente, ó, se você está formando 0,03 aqui,
você, ó, pega o 0,03, você vai formar aqui, ó, 0,09. Você vai formar, aqui está 1 para 1, ó, 1 para 1, 1 para 1. Então, se você está 0,03 aqui, você vai formar também 0,03 mol do sal. Então, qual é a concentração? Ele pergunta qual é a concentração molar do sal que você formou, do sulfato de cálcio. A concentração molar é quando você tem mol mais dividido por litro. Portanto, se você tem 0,03 mol de sal em 750 ml, em 1000 ml você vai ter X. Portanto, o X vai ser 1000 multiplicado por 0,003 dividido por 750. Portanto, você vai cortar esse 0 com esse 0, você vai ficar 0,3, porque vai perder esses dois zeros, multiplicado por 100, dividido por 75. Portanto, a quantidade, a molaridade do sal vai ser 0,004 mol por litro. Porque vai ficar 3 dividido por 750. Então vai ficar 0, vai ficar, ó, 3 dividido por 750. Então vai ficar 0,30. 0,300, ainda não foi. 0,3000. 750 por 4 vai ficar 20. Aqui dá 30. Portanto, 4 aqui, ó. Por isso que é 0,004 mol por litro. Então você tem 0,003 mol do soluto em 750 ml. Em 100 ml você vai ter a concentração molar do sal, que é 0,04 mol por litro. Ok? Então ele ia só perguntar nessa pergunta, nessa questão ele ia perguntar qual é a concentração molar do sal, qual é a concentração molar aqui, ó, do hidróxido de alumínio, a concentração do molar do hidróxido de alumínio. Quando você tem 0,03, quando você tem 3 mol, você tem 2 mol. Então, quando você tem 0,3, vai dar quanto? Ó? Vai ficar, se você tem 3 mol, você forma 2 mol de hidróxido de alumínio. Quando você tem 0,003, você forma X. Portanto, o X vai ser 0,003 multiplicado por 2 dividido por 3. Portanto, o X vai ser, corta aqui com aqui, vai ficar 0,001 multiplicado por 2. Portanto, 0,002 mol. Mas você tem 0,002 mol de hidróxido de alumínio. Mas ele pergunta qual é a concentração do hidróxido de alumínio, concentração molar do hidróxido de alumínio. A concentração molar do hidróxido de alumínio você tem 0,002 em 750 ml. Em 1000 ml você ia ter X. Portanto, a concentração molar, a molaridade do hidróxido de alumínio vai ser 1000 multiplicado por 0,02 dividido por 750. Aqui você corta, você vai ser que a concentração do hidróxido de alumínio vai ser 0,2 dividido por 775. Então, se você multiplicar por, vai ficar 0,2 dividido por 75. Então, vai ficar 2 dividido por 750. Aqui vai dar dízimo. Você faz na calculadora aí, fica melhor. Então, quando você tiver uma mistura de duas soluções que ocorre a reação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a reação. Não, primeiro passo, achar quanto de soluto tem, da primeira solução. Depois achar a quantidade de soluto que você tem da segunda solução. E depois você vai fazer a reação. Aí você vai achar as constantes estequiométricas e depois você vai colocar a quantidade de soluto e ver quem está em excesso. Aqui, esse cara seria o limitante. Por quê? Porque esse aqui está em excesso.
Então, ia só formar a quantidade de mols do limitante. Se está 1 para 1, se aqui tem 3 mol, tem 3 mol, 0,3 mol, tem também 0,3 mol. Então, você vai relacionar, isso aqui tem a mistura de solução com reação envolve três assuntos da química. Envolve estequiometria, envolve reações inorgânicas e envolve a própria diluição ou concentração. Então, envolve as soluções. Então, são 3 assuntos. O primeiro, achar a quantidade de soluto. Depois, fazer a reação. Depois, achar a concentração molar, que é o que ele te pede na maioria das vezes. Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!